Vai fazer ao vivo, Doni? Não, estou gravando. Agora para ter jogado ao vivo. 3, 2, 1, gravando. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa, comentário da lição bíblica para jovens. Muito obrigado por nos permitir adentrar sua casa através da CEADEB TV Oficial, o nosso canal do YouTube e também através da Rádio Vox 105.9, todos os sábados às 13 horas. Deus te abençoe poderosamente. Aproveita que estamos começando o nosso programa e compartilha com os teus amigos, com os teus vizinhos, os teus irmãos, o link da nossa programação. Eu quero mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, toda a diretoria da nossa CEADEB, Convenção das Assembleias de Deus aqui do estado da Bahia. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e também ao nosso querido pastor José Cruz Santana, irmã Miriam, Assembleia de Deus em Feira de Santana, porque agora no período de Semana Santa, de 17 a 19, nós estivemos reunidos no 21º encontro da UFMADEB e foi bênção de Deus. Foi céu aberto 3 dias, onde pudemos sentir a presença notória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Estamos começando este programa e hoje eu tenho o privilégio, eu sou privilegiado de ter aqui comigo o meu irmão, pastor Cleovaldo Batista. Pai do Senhor, pastor Cleovaldo. Pai do Senhor, pastor Gerson Soares, é uma grande honra para mim estar aqui, para que a gente possa estudar e também compartilhar aquilo que Deus tem nos dado acerca desse tema tão importante. Amém. Gente, para quem não sabe, o pastor Cleovaldo, ele faz o comentário sobre Bíblia para adultos aqui. Esse programa vai ao ar pela Rádio Vox todo sábado às 19 horas. Às 19 horas. É um programa muito bom e você não pode deixar de acompanhar, tá certo? Essa lição, pastor Cleovaldo, nós estamos estudando nesse trimestre, Davi de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Como demonstrar essa fé? Davi vai ser esse grande exemplo para nós. E a lição que nós vamos estudar, pastor Cleovaldo, é a lição de número 4, dia 27 de abril, em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus e co-irmãs, com o tema Davi, o amigo fiel. E aí, pastor Cleovaldo, o senhor tem um amigo fiel também? Rapaz, tenho amigos fiéis, poucos, na verdade, mas um bom amigo é uma bênção de Deus, né? Hoje, pastor Gerson, eu acredito que não se exija do amigo como se exigia antes. No passado, o amigo tem as suas prioridades, mas eu tenho bons amigos que a hora que eu ligar, eles vêm me socorrer. Isso é bom, isso é ótimo. Pois bem, gente, o texto principal, pastor Cleovaldo, o senhor pode ler para a gente? Sim, diz assim: o homem quem tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios capítulo 18, versículo 24. Bom, o resumo da lição, gente, está assim, no relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. A Bíblia é maravilhosa por isso, né, pastor? Porque ela tem exemplos que nos moldam, que nos levam a agirmos da mesma forma, e se eles foram bem-sucedidos, a tendência é que nós sejamos também, correto? Sim, exatamente. A Bíblia traz lições para que nós acompanhemos o modo de fazer para que a gente possa ser bem-sucedido também. Pastor Cleovaldo, o engraçado que eu acho da Bíblia é que nem os erros que a nação de Israel cometeu, os erros que eles cometeram, Deus isentou, tirou da Bíblia, Ele permitiu. E eu entendo que Deus deixou ali justamente para que a gente não cometa esses erros. O escritor aos Hebreus diz que todas essas coisas foram dadas como exemplo para que a gente não cobice as coisas mais. Esta é mais uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque os mitos e os saberes mitológicos, eles sempre enfatizavam o aspecto positivo dos seus heróis, dos seus mitos, mas a Bíblia não. Escondendo os erros, né? As falhas, fracassos. Para criar uma Perfeito. Ilusão de um herói que ganhava todas, Não perdia. e de um vilão que só perdia. Mas a Bíblia não, ela fala sobre o pecado de Noé, apesar de ser o homem que salvou a humanidade. Sim, a humanidade. Né? Mas ele fala sobre a bebedeira de Noé, ele fala sobre os pecados de Abraão. Sim. Também.
a omissão de Jacó, a desobediência de Moisés, a desobediência de Moisés, né, os pecados do próprio Davi. Então, até nisso nós vemos que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Que livro extraordinário. Olha, gente, nós temos 3 objetivos nessa aula de hoje. A primeira é considerar a amizade inspiradora de Davi e Jonatas. A segunda, pastor Cleovaldo, é o que? Evidenciar os aspectos de uma amizade edificante. E o terceiro objetivo é dimensionar os perigos das amizades virtuais, que têm crescido assustadoramente. Mas vamos lá, pastor Cleovaldo, hoje a gente vai aqui aproveitar muito a sua presença aqui. Por favor, pastor Cleo, leia para a gente a leitura bíblica em classe. Pois não. 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 6, está o texto bíblico base. E ele diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que se tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos musicais. Eita, essa lição tá bênção pura, gente, bênção pura. Nós vamos falar sobre essa parceria, essa amizade que havia entre Jonatas e Davi, tá? Com lições extraordinárias. A introdução da nossa lição, falaremos sobre amizade, tendo como foco dessa análise a história de Davi e Jonatas. O primeiro filho de Jessé cresceu pastoreando ovelhas. O segundo filho de Saul foi educado na corte, sendo preparado para a guerra e para o poder. Em comum, o que é que eles tinham? Um vindo do campo, outro vindo da cidade. Em comum, eles tinham temor a Deus. Eram fiéis aos seus princípios, cultivavam uma inspiradora amizade, tá? E isso já deixa pra gente, né, que nós devemos saber escolher nossas amizades e companhias, pois elas exercem grande influência sobre nossas vidas. Esse será o fio condutor de nossas reflexões. Bons estudos. Pastor Cleovaldo, meu pai sempre me dizia assim, ó, quem anda com porcos, farelo come, né? E pelo visto, a gente tem visto aqui na prática com essa lição que nós vamos estudar. É verdade. Pastor Gerson, uma boa amizade, ela pode te levar ao céu, e o contrário também é verdadeiro. Uma má amizade pode te levar ao inferno. Mas aqui eu gostaria de destacar, nesta amizade entre Davi e Jonatas, é que, embora alguns grupos, eles torçam essa verdade, né? Mas a amizade entre Davi e Jonatas é uma amizade chamada filos. Filos. Né? Filos vem do grego filho. É uma amizade altruísta, uma amizade sacrificial. Peraí. Você ouviu o que ele falou aqui, Adonias? Altruísta. Fala aí para os irmãos o que é isso. É uma amizade altruísta. É uma amizade que se sacrifica. Muito bem. Que não olha apenas os próprios interesses, né? Mas um amor filial que olha também os interesses do outro. No grego é filos ou filéus, né? Filos ou filéu. O presbítero está afiado. Tá ligadaço aí. Então ele envolve uma confiança mútua, né? E é exatamente isso que eu quero destacar para que quando a Bíblia diga, por exemplo, o coração de Jonatas, ele se apegou ao coração de Davi, se afeiçoou. Essa afeição, ela existe entre pais e filhos, ou mãe e filhos, ela existe entre amigos chegados, ela não tem nada de sexualização, ela apenas, e isso só compreende quem realmente tem um amigo verdadeiro. O Senhor Jesus, ele fala sobre... No sentido literal, né? No sentido literal, exatamente. O Senhor fala de um homem que recebeu uma visita em casa, já tarde da noite. E então,
ele vai até a casa do amigo dele. O primeiro lugar que ele vai, ninguém vai na casa de alguém que você... Inimigo ou que você ache que não vai te servir. Porque existe meio amigo, né? Não vai te socorrer, né? Não vai te socorrer. É um amigo de conveniência. É um amigo que diz, e aí, meu amigo? Isso não é amizade, não, gente. A verdadeira amizade é a amizade filhos, a amizade altruísta, é a amizade que se sacrifica, a amizade que diz, eu estou cansado como o quê? Mas como você chegou... Até reclama um pouquinho, né? Que aquele amigo diz, agora, eu já lavei meu pé, já botei para dormir. Já botei o pijama. Já botei o pijama, rapaz. Você chega agora, não, rapaz, chegou um pessoal aí, eu não tenho um pão, me arruma um pão aí. Ah, tá bom. E a cara cheio de sono, mas arruma o pão da pessoa. Então, é esse tipo de amor, esse tipo de amizade, que era a amizade exatamente entre Davi e Jonatas. E isso é muito bonito. Olha, gente, a nossa lição, nós vamos estudar nessa primeira parte uma amizade que é inspiradora, tá? E aí nós abordaremos quem é Jonatas, pastor Cleovaldo. Sim. E ainda assim, Saul ou Davi, eis a questão, uma pergunta, né? Até porque quando Davi retorna da guerra, a expressão Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, ou seja, isso pode gerar um certo ciúmes e uma amizade que não foi esquecida. Tem pessoas que falam assim, pastor Cleovaldo era meu amigo quando era criança, agora não preciso mais ter essa amizade, e a Bíblia vai nos mostrar de forma diferente. Mas vamos lá. Quem era Jonatas, pastor Cleovaldo? Jonatas, na verdade, aqui está explícito na lição, né? Não, a Bíblia não é clara sobre a sua infância, porque Jonatas, ele assume uma posição um tanto marginal, ou seja, ele não é o protagonista da história. Ele é um coadjuvante. Ele é um coadjuvante, importantíssima. Ele salvou a vida de Davi, nós vamos ver mais para frente. Mas mesmo assim, um coadjuvante. Isso é importante, pastor Gerson, porque tem muita gente que, por ser importante, quer ser protagonista. Sim. Não, cada um tem o seu momento, o seu modo e o seu lugar de protagonismo. O seu papel na história, exatamente. Então, você não pode querer assumir todo o tempo o protagonismo e fazer problema. Sim. Isso vai atingir outras pessoas, vai arranhar o vaso. E vai virar uma vidraça grande, né? Exatamente. Aí você está apanhando sem saber muito por quê. Sim. E exerça o seu protagonismo no seu lugar, ou na sua casa, no seu emprego, ou no seu computador. Tem gente que é ótimo no computador. Nos bastidores. Nos bastidores, mas já não sabe, não tem um discurso muito bom. É normal isso aí. Então, Jonatas, ele tinha uma importância. Hoje nós temos uma pessoa aqui, é o nosso querido presbítero Adonias. Você não vê ele aparecendo nas câmaras, mas ele está sempre por detrás. Onde houver uma câmara no mundo, Adonias tem um pedacinho, um negócio, um espírito lá, ele está. Né? O pezinho está lá, né? Alguma coisa ele está, né? Nem que seja estudando a forma, né? Então, porque Deus o colocou nisso aí. Claro que em outros lugares ele é protagonista, mas nesse caso aí, o protagonismo dele vai em dirigir... É um coadjuvante, mas que o papel dele é fundamental. Sem ele, não seria possível. Exatamente. Então, a gente precisa aprender com Jonatas isso. A Bíblia não se interessa muito com a infância dele, né? Embora ele foi filho de um homem importantíssimo. Sim, o primeiro rei de Israel, né? Exatamente, o primeiro rei de Israel. Ele era comandante de tropas. E a gente só vai saber isso aí a partir do capítulo 13, né? Começa a falar sobre exatamente, ele vem embutido na história de Davi. Né? Ele vem com a história de Davi. Aquele anônimo que se apresenta já depois de grande, mas que tem um papel fundamental para o reinado de Davi. Tem um papel fundamental. Então o pai o coloca como um comandante de tropas, mas ele como comandante de tropas, veja que coisa interessante, ele não teve a coragem de enfrentar o Golias. Ele já era comandante de tropas. Filho de rei, né? Filho de preparado. Rei, preparado, um homem de bom coração. Mas ele foi treinado para isso, né, pastor? Exatamente. Ele tinha escudo, ele tinha espada, arco, flecha. Ele tinha arco e flecha, mas ele não tinha a coragem que Davi teve. Então ele reconheceu que Deus era com Davi. Então ele nasce na corte, cercado de privilégios, educado assertivamente para os futuros desafios de um possível rei. Ele seria o sucessor natural de do Saul. Pai. Ele era o pela questão de hierarquia. Hierarquia, né?
era um guerreiro. Ele Havia era uma promessa sobre Saul que não se apartaria o reinado da sua casa. Exatamente, é. Agora, eu disse a vocês que ele não tinha a coragem de Davi, mas ele não era um covarde. Sim, sim. Ele era corajoso, Sim. nós vemos em outro episódio. Aqui no capítulo 13,5, pastor Glovaldo, a gente percebe que ele teve coragem de ferir, inclusive, ora, Jonatas seria a guarnição dos filisteus. Exatamente. Estava em Geba, Exatamente. que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus. Exatamente, ele não era um homem... Da mesma coragem, envergadura e potência de Davi. Até porque, pastor Gerson, eu vejo, mais uma vez falando sobre protagonismo e estar às margens, estar ajudando, eu acredito que aquele momento foi um momento de Deus para Davi. Né? A Bíblia diz que eis que eu já tenho providenciado um homem segundo o meu coração. Sim. Então Deus já tinha algo com Davi. Aquele não era o momento de Jonatas. Por mais importante e bem posicionado que ele estivesse, não era o momento dele. Às vezes nós vemos em alguns colegiados uma pessoa que quer assumir o protagonismo e fala tanta coisa que não vale nada. Se colocar no... Se esmiuçar não tem nada, mas quer assumir o protagonismo. Uma boa parte dessas pessoas, daqui a 10, 15 anos, não vão ser mais lembradas. Sim, verdade. E aquele que estava calado, esperando o seu momento, o momento de Deus, ele vai ser lembrado, porque Deus foi quem colocou aquele momento para ele. E eu acho que o importante, pastor Glovaldo, aqui nessa questão, por exemplo, de Jonatas, que muito embora ele foi nascido na corte, né, com todas as regalias, com todo investimento, filho de rei, com privilégios, educado assertivamente para que ele pudesse amanhã ir para o embate, né, como um grande rei, um possível rei, ele vai abrir mão de tudo aquilo que ele possui, porque ele vai reconhecer que sobre Davi existe uma autoridade. E aí eu acho que o grande divisor de águas para todos nós, né, cristãos, jovens, né, pastores, é perceber quem é que Deus levantou para aquele tempo, para aquele momento. Exatamente, aquele tempo e o momento. Conforme Eclesiastes capítulo 3, para tudo tem um tempo e para tudo tem um propósito. Né? Não é só o tempo, a gente sempre fixa na questão do tempo. Mas não é só o tempo, é o motivo, o propósito. Então Deus levanta Davi no tempo com um propósito. Deus levanta Jonatas com um tempo bem curto de vida, né? Mas ele teve um propósito especial. Que seria para elevar Davi à posição de rei. Pastor Clovaldo, eu observo que, por exemplo, os adjetivos de Davi, bondade e senso de justiça aqui na última linha. De Jonatas. Bondade, né, de Jonatas, bondade e senso de justiça, que foram encontrados com Jonatas, mas que eram dísparos, né, que havia uma diferença do seu pai. Então, aqui eu já tenho uma anulação para uma lei da psicologia de que o filho de peixe, peixinho o homem é produto do meio, né? Ou seja, aquela característica do pai de Jonatas difere de Jonatas. Ou seja, Jonatas é bondoso, tem aquele senso de justiça, não. Deus separou para esse tempo, foi Davi, então eu vou ajudar Davi. Ainda que eu não vá brigar com meu pai, mas eu vou precisar mostrar para ele que o homem agora é Davi. Isso é uma característica marcante de qualquer ser humano. Né? É verdade. Agora, pastor Gerson, a gente tem que prestar atenção no seguinte. O desejo de Saul era que a sua posteridade, na figura de Jonatas, ela continuasse a assumir. Então aí entra esse conflito. Porque embora, no início, por exemplo, Saul foi quem colocou Davi na casa real. Está escrito que ele não deixou que Davi fosse de novo para a casa do pai. Não, fica aqui com a gente. Então ele tinha uma Ele assumiu, né? Ele assumiu a paternidade de Davi. Só que à medida que Davi crescia, aí a coisa começa a mudar. Porque Jonatas, conforme o senhor mesmo falou, ele reconhecia a autoridade de Deus sobre a vida de Davi, enquanto Saul não. Saul achava que era uma coisa de homens, uma coisa natural. A vaidade era a posição dele. É Jonatas que tem que assumir, é meu filho, vai ter que assumir. Tanto que chegou um momento que Saul disse, olha, você está cedendo demais a ele, daqui a pouco ele vai ficar com o reino. Então Saul já tinha um pensamento mais de reino, de Estado, de formalidade, enquanto Jonatas via... De continuidade, né? Do seu chamado. De continuidade.
Mas Jonatas via uma coisa mais espiritual. Quem sabe Jonatas já estava vendo Davi como um rei e ele já descendo ao seio de Abraão, né? Então isso é muito importante também, a gente olhar com o olhar de Deus para as coisas. Pastor Clovaldo, já no segundo subtópico, Saul ou Davi? Eis a questão. Davi era cada vez mais reconhecido, celebrado pelas suas conquistas, né? Sim. Afinal de contas, derrotar um Golias, um inimigo tão poderoso quando era o líder do exército filisteu, não é uma coisa que acontece todo dia. É uma coisa miraculosa, ainda mais como foi os meios que Davi se utilizou para conseguir isso, né? Não tinha uma arma de fogo, nada disso, apenas uma funda, uma ferramenta campestre, vamos dizer assim, mas que teve uma eficiência fantástica. E enquanto isso, vai gerando em Saul uma corrosão pelos ciúmes. E a Bíblia mostra que o ciúme é doentio, né? Então, observe aqui. E agora, Saul ou Davi? Com quem ficar? Né? Quais as características de Saul, quais as características de Davi? E observe que não é diferente dos dias atuais. Às vezes eu olho para alguém e falo assim, rapaz, fulano tem umas características que são marcantes, pastor Clovaldo. Sim, né? sim. Então, escolher quem? Quem escolher? E aqui está um cenário de fato para Saul ficar enfurecido. O menino é novo, o menino derrotou o maior inimigo, e além do mais, o menino agora está sendo celebrado em todo Israel. O que é que eu faço? Dá para gerar ciúme, né? Ali tem várias coisas psicológicas envolvidas, né? Primeira coisa, aquele cântico, ele foi provocativo. Foi provocativo. Se houvesse um homem com a barba branca em Israel que pudesse aconselhar aquelas meninas... Daí o rapaz, para de cantar isso. Rapaz, não faça isso não, isso é provocativo. Quantas vezes nós vemos pessoas boas, mas que provocam a sua liderança, né? Eu não estou aqui fazendo uma defesa de Saul, né? Mas eu estou aqui dizendo que muitas vezes as pessoas querem provocar a liderança sem saber levantando outros, né? Levantando, sem saber que, por mais que Saul não tivesse no plano agora da vontade de Deus, mas ele merecia respeito. Sim. Porque você provoca uma pessoa gratuitamente. Óbvio que você está atiçando um desejo mau, então você provoca e toda a ação gera uma reação. A lei da física, né? A lei da física. Então, Davi, óbvio, não tinha culpa, ele estava fazendo as coisas para Saul com toda ingenuidade. Ele estava fazendo as coisas para Saul como se fosse para o próprio Deus. Mas quando Saul ouve aquela grita das mulheres, aí o cão tornou. Meu Deus. Então, diante dessa postura intolerante e ameaçadora de Saul, a gente vai observar que Davi vai ter um amigo, Jonatas, né? E que o que é mais interessante, como a gente já tinha tratado, Jonatas reconhece que Davi é ungido. E eu acho que hoje o grande diferencial para nós, que estamos vivendo numa sociedade que é considerada como diz Zygmunt Bauman, né? Que é uma modernidade líquida, onde as relações elas estão em constante mudança todo o tempo, pastor Clovaldo. Eu acho que a gente que está servindo ao Senhor tem que ter essa percepção de entender. Por exemplo, eu percebo hoje muito claramente, pastor, que Deus levantou o pastor Domiro para esse tempo, para a nossa igreja. É verdade. Né? Na sua liderança, na sua forma de administrar, né? Mas, enfim, Saul, ele na verdade está colhendo também por aquilo que ele plantou. Porque desde que ele começa a desobedecer a Deus, a sua vida vai ser só uma derrota, né? Derrocada atrás de derrocada, né? Mas embora Jonatas fosse amigo de Davi, ele tem uma outra postura interessante, que ele não vai trair o pai. Ou seja, ele é fiel a Davi, mas ele não trai o pai. E eu acho que hoje muitas pessoas elas erram quando elas começam a trair, principalmente o pai. E a Bíblia tem uma recomendação para isso, né? Que é um princípio que Deus não quebra, né? Da honra ao teu pai, né? É verdade. Aqui, pastor Jéssica, como o senhor mesmo enfatizou, aqui nós temos dois corações, o de Saul e o de Jonatas, que estão observando um outro coração, que é o coração de Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, aí a gente fica se perguntando, o
que fazer ou qual a sua atitude mental quando o seu amigo é elogiado? Como receber, né, esses elogios. Exatamente. E não afetem a minha autoestima, né? Exatamente. Porque você sempre pensa que a tendência natural do homem, do ego, é o seguinte: rapaz, ele está crescendo demais. Meu Deus, está melhorando. E isso, na verdade, é um exercício que a gente tem que ter de agradecer a Deus pelo sucesso dos outros, porque o nosso sucesso vem aí. Sempre que você trabalha bem para Deus, com lealdade, com esforço, então, obviamente, você vai ser bem recompensado. Agora, ali, o sucesso de Davi, ele trouxe 2 efeitos práticos. Um, de um homem que era rei, estava no trono, sentiu ciúmes, sentiu até ódio mortal. E o outro, de um amigo que poderia também ficar enciumado, mas ele não, ele fez como o Senhor disse, ele reconheceu a graça sobre Davi e atuou como um apaziguador. Ele não ficou contra o pai. Ele foi um facilitador para que aquela promessa se cumprisse, né? Exatamente. Ele atenuou, ele avisou a Davi, ele disse a Saul: mas meu pai, que bronca é essa, rapaz? Fique tranquilo aí. Vamos devagar. E no terceiro subtópico, pastor, uma amizade que não foi esquecida, a gente vê que Davi, assumindo o trono, ele não esquece de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas, mesmo Jonatas estando morto. Isso aí é uma coisa importantíssima. E a gente tende a esquecer, a não se lembrar de alguém que nos ajudou no passado. É verdade. Aí entra uma outra coisa, que é o seguinte: o que você faria com a sua promessa quando não tem ninguém para cobrar? Sim. Porque hoje as pessoas normalmente não vão te cobrar. Pô, você prometeu meu pai quando era vivo. Não, as pessoas vão ficar na dela, esperando a sua reação. Veja que o Mefibosete não mandou um mensageiro para Davi. Não. Não mandou lembrar, né? Não mandou lembrar, estou aqui, rapaz, o que é que vai fazer comigo? Na verdade, Mefibosete achou que já estava um cão morto, já, né? Mas o coração de Davi, que coisa linda. Ele disse: não tem ninguém lá da casa de Jonatas ainda que eu possa retribuir o que eu recebi. Né? Então, gratidão. O tema da nossa convenção próxima vai ser gratidão. Que tema extraordinário. Maravilha. Que tema bonito. Então, a gratidão de Davi levou a fazer um ato maravilhosíssimo que está escrito nos anais da história. O seu cuidado com Mefibosete e colocá-lo na mesa do rei, né, foi por causa da sua aliança com Jonatas. E aí, pastor Clovaldo, a gente percebe que, independente das limitações que a pessoa venha a ter, né, dos seus defeitos, porque Mefibosete tinha tudo, como diz uma amiga minha, para ser o erro do errado, né? Era filho de Jonatas, que não foi rei, que a sua linhagem não teria mais como ser rei, tinha uma certa deficiência, mas quando a graça de Deus chega, essa graça nos contempla depende das nossas deficiências, né? E eu acho isso aqui extraordinário. Lindo. Muito bom. Vamos então para o segundo tópico, pastor Clovaldo. As amizades que edificam, né? Onde nós temos uma amizade que agradou ao Senhor, a força da amizade verdadeira e o cristão e as amizades. Vejamos então, pastor, uma amizade que agradou ao Senhor. Existem amizades que desagradam a Deus? Existe sim. Uma amizade, como eu disse, ela pode te influenciar para o bem ou para o mal, né? Uhum. Existem amizades que te levam para perto de Deus. Eu, na minha vida, tive muitos amigos que simples, mas eles eram de oração, quando eu não era de oração. Uhum. Então, às vezes eu os ignorava, mas depois fui vendo que os homens de oração, os homens quebrantados, eles são mais sensíveis à voz de Deus. Eles não são homens iracundos. Então, eu fui, pouco a pouco, me ajustando a essas amizades. Mas eu também tive momentos, posso falar de experiência própria, que tive momentos que me ajuntei com pessoas, principalmente na escola técnica, pessoas que não tinham coisas boas para me dar. Me oferecer. Me oferecer. E a amizade é assim, pastor Gerson.
você nem sempre nota que está desviando o seu rumo. Você não nota. A amizade é uma coisa tão maravilhosa. É uma coisa que vai influenciando, influenciando sem esforçar, né? Sem perceber. É igual a quintura, o sapo dentro da água quente, né? Você vai aumentando a temperatura, ele vai até gostando. Daqui a pouco está esturricado lá. Ele não pode mais sair. Entendeu? Virou ensopado. Então, é preciso ter muito cuidado com as nossas amizades, por causa da influência que elas exercem sobre nós. Eu lembro Paulo falando que nos últimos dias surgiriam homens que eram irreconciliáveis, mais amantes de si mesmo, né? E dos prazeres dos deleites do que amigos de Deus. Então, nessas amizades que agradam ao Senhor, a gente tem alguns exemplos aqui, como, por exemplo, o exemplo de Noemi e Ruth, né? Sim. A gente percebe lá Noemi e Ruth com uma amizade tão interessante que Noemi poderia abandonar a sogra. Não. Ruth. Né? Então, vamos lá. Você fica aí que eu vou embora, já não tem mais filho para me proporcionar aqui uma vida melhor. Mas, no entanto, ela permanece, ela fica, ela cuida da sogra. Essa é uma amizade que tenho certeza que agrada a Deus. Aquela amizade altruísta. Uma amizade linda, maravilhosa. Uma amizade... Veja, pastor Gerson, quando Noemi ela estava pedindo para chamarem ela de Mara, sim, que ela estava amargurada mesmo. Verdade. Ela estava muito chateada com Deus. O Todo-Poderoso me abandonou, me castigou. Quem foi a mão amiga? Foi a Ruth. Verdade. E quando a Ruth veio e contou lá dos campos, ela disse, minha filha, você tem que agir assim, assim, vai lá. Fica esse caminho aqui. Então, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-se. Outro exemplo, pastor Cleovaldo, não está aqui, mas eu terminei repetindo, mas assim, a amizade entre Paulo e Silas, até que ponto vale a pena, né? E no caso de Silas, eu tenho certeza absoluta que Silas jamais presenciaria o milagre de Deus se não fosse amigo de Paulo para estar na prisão junto com ele. A Bíblia traz muitas boas amizades, por exemplo, Pedro e João, e a hora nona para orar, e ali eles curaram um coxo em nome do Senhor. Né? A amizade entre Paulo e Silas, tudo bem que aí é que é a verdadeira amizade, porque eles tomaram uma peia boa. E outra, não tinha pecado? Não fizeram nada de errado. Foi por causa de uma coisa boa que fizeram. Ele pode dizer assim, Cleovaldo, é problema teu, meu irmão. Fica aí, quem está pregando mais é você. Mas ele foi junto. Né? Ou então ele dizia, rapaz, você me trouxe para uma barca furada aqui, rapaz. Eu estava lá de boa, eu vim aqui com as costas... Não, amigo no momento bom e amigo no momento ruim. Ou seja, pastor Cleovaldo, uma amizade boa e que agrada ao Senhor pode me permitir viver o milagre. Verdade. Esses são os exemplos. É verdade. Tanto a Ruth viveu esse milagre junto de Noemi, né? Porque ela agora vai entrar na genealogia de Cristo, olha que privilégio. E no caso de Silas, eu imagino que jamais Silas presenciaria um milagre tão extraordinário como aquele. Você tem um tremor de terra, né? Que abala as estruturas, cai e não tem morte, irmão. Que milagre! Não tem morte pelo terremoto e não tem morte por causa da fuga. Pela espada do carcereiro. Não tem. Deus salvou todo mundo ali. Oh, glória! Oh, glória a Deus! A força da amizade verdadeira. Aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, mais amigos mais chegados que o irmão, pastor Cleovaldo. Esse amigo mais chegado que o irmão é fantástico. Tem pessoas que se aproximam da gente, que a gente compartilha com ele algo que nem com os irmãos a gente compartilha. É verdade. O que o Provérbios diz, embora tem muitas versões, né? Muitas versões até bem diferentes, mas eu gosto dessa. Aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, no sentido de que pode ficar alegre por ter muitos amigos, festejar, mas também porque pode festejar com os amigos. Então você tem um amigo só, né? Faz um bolinho piquititico, divide ali. Aí o outro diz, meu açúcar tá alto, fica sozinho comendo. Mas quando você tem muitos amigos, você faz uma congratulação, casa cheia, é uma festa, né? Mas você sabe que depois que todos os amigos vão embora, fica só João diante lá da cruz, né? Dizendo, eu estou aqui, eu fui até o último momento.
né? Vim até o final. Que pensa é ter um amigo mais chegado que um irmão. Então, pastor Clovaldo, nós percebemos aqui que Davi e Jonatas, eles nos dão bases para que possamos construir amizades saudáveis, né? A gente já viu que Jonatas, por exemplo, ele era bondoso, ele tinha um senso de justiça. Eu acho que esses adjetivos, essas características, elas marcam a vida de qualquer pessoa. Quando você tem uma pessoa que é injusta, uma pessoa que é maldosa, uma pessoa que é maliciosa, eu acho que dificilmente a pessoa assim vai ter amigos. Ela tem amigos, Ou ela colegas, tem amigos parecidos com ela, que também serão maldosos, que também serão... Ou seja, um abismo chamando o outro. Um abismo chamando o outro, exatamente. Entram abraçados no buraco, né? Você muitas vezes vê, por exemplo, bandido atrai bandido, né? Você vê pessoas levantando 5 horas da manhã, quando a maioria dos trabalhadores nem levantou ainda. Para quê? Para furtar celular, para fazer um mal. Então, claro, que pessoas mais atraem pessoas mais. Por isso que nós, cristãos, devemos tomar muito cuidado com o tipo de amizade. Ouça sempre seus pais. Você não é mais sábio do que eles. Eu dou aula aqui com a bênção do nosso presidente, né, no Vocacionados, e eu tenho um momento que eu paro para ensinar eles exatamente sobre isso, né? Sobre o poder da amizade e sobre a nossa responsabilidade com a pessoa que nós temos ao nosso lado. Pastor Clovaldo, eu estou falando aí agora, eu lembrei, eu vi uma entrevista de um adicto, né, de um dependente químico, e ele dizia assim, eu consigo no olhar identificar outra pessoa que também vive e compartilha a mesma coisa que eu gosto, num olhar. E outra coisa que eu acho interessante é que eu nasci no Evangelho, mas em um dado momento, com as amizades, elas nunca me forçaram a fazer nada. Mas chegou um dado momento da minha vida que eu comecei a fazer as coisas que eles faziam. Não porque ninguém me forçava, mas porque eu queria estar no meio que eu não era o patinho feio, né? Imagina, saia com os colegas, não, a gente fez isso, fez aquilo e tal, e eu não tinha nada para... Então, deixa eu participar também disso aqui. É uma coisa que às vezes é involuntária, mas que termina conduzindo a pessoa para esse abismo. Exatamente. Né? Aí, aqui, não permita, né, que nada se coloque entre você e seu amigo, que foi o caso que Jonatas e Davi fizeram. Eles não permitiam, né, eles cuidavam dessa amizade e nem muito menos dos problemas familiares. Que às vezes as pessoas se colocam dentro de um problema familiar, estou com um problema familiar, Clovaldo é meu amigo, mas deixa ele para lá. Não, eles não deixavam, eles nutriam essa amizade. E eu acho isso aqui louvável. Exatamente. Davi foi salvo da morte por Jonatas, né? Davi intercedeu também por Davi, Jonatas intercedeu por Davi no momento que ele faltou ali no jantar, naquele momento ali da mesa. Então nós vemos ali que o problema que existia entre Davi e Saul, ele não afetou a Jonatas. Isso é uma coisa muito, mas muito interessante que cada professor da EBD nesse domingo precisa enfatizar. Nós vemos, pastor Gerson, que os discípulos, eles tinham separação, talvez até ódio pelos samaritanos. Então, eles queriam dizer ao Senhor, não vá por aí não. Mas ele, não, eu vou por aqui mesmo. Eu não tenho problema nenhum com ele não, meu irmão. Né? Quem tem problema com eles, comigo é eles. Exatamente. Então, muitas vezes, as pessoas que nós não gostamos queremos também que a pessoa não goste. Mas não é assim que a Bíblia ensina, né? Principalmente a família. O desejo de Jonatas era que o seu pai reconhecesse também em Davi um homem de Deus e um futuro rei. Mas não era a mesma coisa. Saul jamais reconheceria porque estava cego pelo poder, né? Então, isso é muito importante. O rancor de Saul por Davi não impediu Jonatas de ser amigo dele. E outra coisa, pastor Clovaldo, aqui nesse terceiro subtópico, que nós somos cristãos, temos que ter cuidado com essas amizades, né? Nós somos, via de regra, por sermos seres sociais, uma média das pessoas com que nós convivemos, né? Então, por exemplo, você começa na faculdade a conviver com pessoas ímpias, no trabalho. Se você não parar para prestar atenção, de repente você está fazendo as mesmas coisas que eles fazem.
a linguagem, né, a postura, o comportamento. Então, o cristão tem que ter esse cuidado com essas amizades. Isso se chama influência. Influência, você não precisa falar nada, você não precisa obrigar nada, você é influir. Ou seja, todo mundo está fazendo aquilo ali, então você vai fluindo, né? Vai fluindo. Claro que eu vou fazer também, vou acabar fazendo, né? Se as pessoas estão rindo de alguém que é especial, por natureza você está do lado de cá, você vê a pessoa como uma contraparte e começa também a rir-se. Então isso é influência, chamada também nesse caso nosso de má influência, né? Por isso que o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E nem se assenta, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele teme ser influenciado por aquelas pessoas. Antes, o prazer dela está na lei do Senhor. Pastor Clovaldo, Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz que se andarmos com pessoas sábias, logicamente que nós vamos agregar essa sabedoria. Mas o oposto também é verdade, né? Se eu ando com pessoas tolas, automaticamente eu vou ser tolo. Claro. Né? Eu vou começar a comportar com um sinal de tolice, de alguém que é nécio. Então, o cristão precisa ter muito cuidado com essas amizades, né? Eu digo, por exemplo, se eu ando com alguém que não gosta de orar, com alguém que não gosta de ir para a igreja, com alguém que não gosta de louvar, de adorar a Deus, eu automaticamente vou começar a fazer as mesmas coisas. É verdade. Você vai ser o espelho daquela pessoa, né? Eu quero trazer um exemplo aqui muito importante sobre influência, Roboão. Roboão, a Bíblia diz que ele tinha os seus amigos de infância. Sim, verdade. Né? De infância. Isso é muito importante. A Bíblia não tem nada sobrando e nada faltando. É mesmo. E ela se completa, né? Ela se completa. Então, é amigo de infância, ou seja, o apego, a influência de um por outro é muito grande. Então, ele leva aqueles amigos como conselheiros para o palácio. Para o palácio. E enquanto o reino estava em paz, tudo bem, você não nota a diferença. Mas quando vem o problema, aí há uma separação entre homens e meninos. Sim. Então ele chama os velhos. Os velhos são os conselheiros que já estavam no reino. Sim. Já estavam ali no reino. Já aconselhavam seu pai. E os conselheiros mais antigos, os anciãos, ele diz, rapaz, manere aí. Vai devagar. Vai devagar. Vai por aí. Você ainda não tem a cancha, a sabedoria do seu pai. Você precisa se firmar. Eu acredito que eles disseram isso, né? Sim, sim. Mas aí, quando saiu, ele manda os meninos entrar. E aí, rapaz, o que vocês acham? E vai pela cabeça dos meninos. Aí o menino diz, rapaz, seu pai... Está ultrapassado. Velho. Esses velhos esse aí. Velho aí. E nada, rapaz, isso aí a gente sabe como é que funciona. Se você abrir a guarda agora, você nunca mais tem o domínio sobre ele. E Roboão, ao invés de ouvir os conselheiros que fizeram o reino do seu pai grande como era, Salomão... Qual foi aí, profeta? Sangue de Jesus tem poder. Os irmãos orem, viu? Então... ao invés de ouvir o conselho dos anciãos... ouvir o conselho dos anciãos, que foi quem tornou o reino de Salomão próspero, grande, né? próspero. Não, eles ouviram os garotos, os jovens. E aí nós sabemos que 10 tribos se rebelaram. E houve uma separação que não mais se juntou, né, pastor? Não se juntou. Depois vão para o cativeiro babilônico e Assírio não voltam mais. Que, é claro, a gente sabe que foi, de certa forma... Propósito de Deus. Propósito de Deus. Mas a gente não pode tirar a responsabilidade. Mas eu não quero estar nesse propósito para separar, não. Não, longe de nós. Né? Pois é. Que seja outro, não eu. E por essa razão, pastor, a gente precisa ter um critério muito... bem estabelecido de como fazer as amizades e das amizades que nós vamos ter. E eu acho que esses critérios, eles devem estar pautados pela palavra de Deus. Sim. Então, a pessoa é temente, a pessoa é crente, então se eu faço questão de ser amigo. Eu quero do meu lado, se não estou fora. Exatamente, tem que ter muito cuidado, um crivo, um filtro muito bom. Não tenha medo de dizer não a pessoas que querem te influenciar para o mal. Faça como Daniel. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Não se contamine, agrade a Deus e o resultado vai ser vitória.
Amém. Gente, vamos para a terceira e última parte da nossa lição. Amizades virtuais, pastor Clovaldo. Hoje tem sido Sangue de Jesus. terrível. A fragilidade dessas relações virtuais, o comportamento de rebanho, meu Deus, identidades em crise. Certo? Vamos lá. A fragilidade das relações virtuais. Nós temos alguns fatores, pastor Clovaldo, que têm levado a essa fragilidade, que têm levado para que essas relações elas sejam fúteis, elas sejam relações sem muita consistência, né? Vamos lá. Quando eu conheço alguém pela internet, automaticamente, a primeira coisa, uma ilusão de uma intimidade que não existe, né? Você está falando com uma pessoa, ali você está vendo a foto. Será que é aquela pessoa da foto mesmo? É aquilo mesmo. Será que é aquilo mesmo? Mesmo hoje você vê um vídeo, você não tem certeza se é aquela pessoa. Cada inteligência artificial. A inteligência artificial. Eu já vi uns vídeos aí que diz que é Lula e Bolsonaro conversando. É brincadeira? Na verdade, não era nenhum. Não é. Então, você tem muitas fraudes, muitas pessoas chorando. Nós tivemos aqui, doutor. É por isso que Deus não tira foto. Deus não tira foto, não? Não, por isso aí. E no relâmpago não é foto, não? Eu aprendi que era. É flash, né? Senão, o povo ia usar Pois é, não farás imagens de nada que está no céu nem na terra. Então, mas é uma ilusão. Parece que você conhece a pessoa. Conhece a pessoa ontem, não é meu amigo, não é? Né? Pois é. E aí tem pessoas pelo chamado Tinder, marcam encontros, e ali a pessoa está com um filtro, chamado filtro, né, no Instagram, você que trabalha com isso. E quando vai Photoshop, ver, né? Photoshop direto, né? E aí, como ele tá bonito na foto, pastor Clovaldo. Rapaz. E aí quando vai na realidade... Não é nada daquilo. Não é nada daquilo e pode trazer consequências muito E danosas. isso leva para relacionamentos automaticamente superficiais. Claro. Só de aparência, né? Só Tá de distante, aparência. não vê, não conheço. Exatamente. Outra coisa, pastor Clovaldo, essas amizades e essas relações virtuais têm levado a uma solidão, né? Porque ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Quantas pessoas dentro de casa que não têm contato com o seu próprio irmão no quarto? Verdade. Seu próprio pai, né, está falando. Isso eu falo, mas todos nós somos tentados a isso. Outro dia eu me peguei a minha esposa falando e eu no celular assim, ela ficou parada assim. Você pode me dar atenção? Já aconteceu isso comigo. Aí Deus vai assim, olhe para mim. Mas você está olhando no celular. Exatamente. Então, eu tenho me policiado muito em relação a isso. Tem tempo de você atualizar as notícias. Hoje o mundo está um turbilhão, né? Muito rápido. Toda hora é uma taxa que dobra, uma inflação que sobe. Eu lembro quando a Rádio Band News entrou aqui em Salvador, há 20 minutos tudo pode mudar. Agora, um segundo, tudo pode mudar. Outra coisa, pastor, que a gente tem percebido aqui é o distanciamento da realidade. Essa vida virtual, ela prega uma imagem, uma mensagem de coisas que parecem ser perfeitas, né? A gente vai ver sempre homens saradões, né? Homens bombados, mulheres com corpos esculturais, como se aquilo fosse uma verdade e por trás não tivesse uma manipulação, às vezes, da imagem, às vezes de cirurgias para correção de defeitos que a pessoa possa ter no corpo, mas a gente vai cada vez mais com essas amizades virtuais se distanciando de uma coisa que é real. O pastor Gerson, eu quero falar aqui com o seu público, desde já agradecendo muito o seu convite e, repito, muito honroso. A honra é toda nossa. Mas eu preciso dizer a esse público jovem o seguinte: a pessoa que está ostentando no Instagram, que é o lugar de ostentação mesmo, quase sempre aquele carro maravilhoso é alugado. Sim. Não é dele. Não é dele. Quase sempre aquelas joias ali são emprestadas, ou são Michelin. Sim. Ou é made in Shein. Ou made in Shein. AliExpress. Quase, ainda bem que está sendo taxado agora, né, pastor? Está sendo taxado. Quase todas as casas que essas pessoas estão visitando são casas de terceiros. Ou alugadas. Ou alugadas pelo Airbnb. E elas alugam para criar uma sensação de posse, de poderio, de potência. E uma boa parte dessas que não são aluguel são
por lavagem de dinheiro. Sim. Uma boa parte são dinheiro de drogas. Por quê? Eu digo isso para você. Porque quem tem não vai mostrar para o bandido. Não vai mostrar para o bandido. É verdade. Né? Não vai se expor. Não vai se expor, não vai, jamais. Você tem uma coisa boa, é para você, é para sua família, para o seu esposo, para sua esposa. Né? Uma bênção de Deus. Eu não digo que esconda, mas não vá nessa, não. E isso está levando, pastor Clovaldo, nessas fragilidades dessas relações, a pessoas com problemas emocionais, de ansiedade, não porque ele tem, eu também tenho que ter, eu tenho que correr contra o tempo. Eu conheço uma pessoa que está, assim, praticamente fazendo de tudo que você imaginar, porque quer prosperar, ela quer porque quer crescer, ela quer porque quer ser rica, ela faz curso com coaching, ela é uma coisa assim, e a gente percebe que está gerando um problema emocional. Exatamente. A pessoa tenta se reafirmar, né? Ela vê as pessoas crescendo, entre aspas, pessoas ganhando. Olha, eu comecei com R$50, agora estou com 7 dígitos. Mentira, mentira. Olha, eu sempre penso o capitalismo, ele por natureza é selvagem. Selvagem, ele é cruel. É o melhor dos regimes, porque o comunismo é terrível. É terrível. Mas ele tem distorções. Também, ele é avassalador. Ele é avassalador, ele tem distorções. A tendência é quem tem mais tem sempre mais, exatamente, quem tem menos é cada vez menos. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa fica correndo atrás e correr atrás de curso no Hotmart, você tem que pagar. Sim. E lá vai você o seu empobrecimento. Não, peça ao Senhor que Ele mantenha com a sua porção diária, o seu maná. Deixe estar, que você vai crescer. Ontem, o meu amigo que está aqui à minha frente era sequinho. Eu era magro que dava dor. Ele não tinha nada, era de um pai. Quantos filhos seu pai teve? 9. 9. Eu sou o quinto dos 9. Pois é, estava no meio ali, na meiuca, como é chamada, né? Eu também, minha mãe teve 9. O senhor também está mais forte, pastor. Graças a Deus. Então, a gente veio... A pastora Lucinha está... mas a gente veio com as nossas crises, com nossos altos e baixos, sem saber muito para onde chegar, mas confiando em Deus. Sim. E eu posso dizer, pastor Jéssica, que cheguei a um lugar que é muito honrado, e você também está em um lugar muito honrado. Verdade. Claro que temos os nossos sonhos, nossos desejos, mas não podemos reclamar de nada. Pois é, e eu penso assim, pastor Clovaldo, que o bom de tudo isso é a gente, nessa trajetória, ir construindo relações que não são virtuais. Amizades que são verdadeiras e autênticas. Eu digo, por exemplo, que eu tenho, na pessoa do pastor Clovaldo, um grande amigo. Amém, eu também, igualmente. Que já me ajudou, e quando eu menos esperava, já tomou, o pastor, o presbítero Adonias sabe, né? De momentos que a gente, assim, nunca imaginou, e de repente, não, eu percebi isso aqui eu acho que é isso que Deus faz. É verdade, é verdade. Né? Isso é muito bom. E eu fico feliz porque quando eu vejo o senhor crescer, e eu acompanhei parte, né, desse crescimento que a gente estava comentando mais cedo, e eu acho que isso é uma amizade que agrada a Deus. A gente não concorre com nada, a gente não tem ciúme de nada, e eu acho que isso é interessante. Só que aqui, pastor Clovaldo, no comportamento de rebanho, que é o segundo subtópico da última parte, no mundo dos negócios, no mundo comercial, existe esse termo que é comportamento de rebanho ou efeito manada, né? Aqui a gente chama também mais popularmente de Maria vai com as outras. E é uma coisa psicológica, porque as pessoas que são espertas, tem um ditado que diz que todo bobo, ele sai esperando encontrar alguém esperto que vai enganá-lo. Então, e todo esperto sai procurando um bobo para enganar. Então, é o caso aqui. As pessoas maldosas, ela tem esse tino, como aquela pessoa que você falou, que sabia mais ou menos qual era a pessoa que podia enganar, né? Não tem na igreja também aquelas pessoas que vê você chorando e dizem, meu servo, estou contigo. Você às vezes está chorando porque o dedo, a unha está, né? Mas ela vê mais ou menos ali o aspecto, né? Isso aqui está mais frágil. Está mais frágil e tal. Então, claro que Deus fala com a gente, com toda certeza. Mas o maldoso, ele vê você passando uma situação e vê o seu ombro decaído, a sua sobrancelha decaída, né? Semblante decaído. Então ele vai querer, rapaz, eu tenho um remédio aqui e tal. Quanto é esse remédio, rapaz? R$100 somente, pai. Né? Eu soube de uma pessoa que perdeu R$130 mil um dia só. Né? E quantas pessoas não perdem milhões? Milhões.
porque são engabelados por outros. Pastor Clovaldo, nós somos seres sociais. Ou seja, Deus, quando constituiu o homem, constituiu para que eles vivessem em sociedade, em harmonia, né? E o que é que acontece? Eu estava vendo um vídeo hoje, eu até mostrei para o presbítero Adonias, um camarada lá em Mato Grosso, recentemente, ele começou a perceber que tinha uma onça que estava vindo todos os dias visitar ele. E essa onça, olhando ele achou que essa onça estava se aproximando dele com o intuito de fazer amizade. E para surpresa dele, o rapaz estava dizendo que um dia esse rapaz acordava às 5 horas da manhã, quando o dia amanhecia ele saía para ver os barcos, né? E quando ele volta, essa onça já tinha rodeado ele e colocou ele numa condição que ele não podia mais voltar para casa. Porque ele tentou correr para casa, quando ele tenta, ele não consegue, que ele volta, a onça já pega ele e consegue devorar e tirar a sua vida. A mesma coisa acontece nas redes sociais. Pessoas que veem uma presa fácil, eu vi um meliante dizendo que quando ele saía para assaltar, ele via que as pessoas vulneráveis, aquelas pessoas que estavam cabisbaixas, que não estavam olhando para o lado, que não estavam atentos, essas eram as presas mais fáceis deles adquirir. E na internet não é diferente, né? É aquilo que nós dissemos há pouco sobre os encontros virtuais. Muitas vezes o adolescente, até mesmo a criança, ela está conversando com alguém no Discord, com algum jogo, e muitas vezes pensa que está falando com uma criança, uma criança. E é um adulto. E é um adulto. E esse adulto vai conduzindo pouco a pouco, orientando e tentando passar um cuidado fictício, né? E pouco a pouco aquela criança vai pegando uma certa confiança nesse adulto e dependência também. E daqui a pouco nós vemos aí, só nos noticiários, né? Pastor Clovaldo, uma certa feita, alguém me procurou para confessar uma situação. Ela me disse que essa pessoa me dizia que tinha um problema com a sexualidade e que ela acompanhou algumas pessoas nas redes sociais e quando ela via aquilo que aquela pessoa necessitava, ela entrava como sendo a provedora. E ela conseguiu cooptar muitas pessoas, né, para aquela prática que ele queria, em virtude da forma como essa pessoa se comportava. Por isso que a gente tem que ter essa preocupação, porque nós temos jovens que estão com a identidade em crise. Né? Uma crise existencial. Por quê? Porque os jovens são frutos de um mundo que está diferente daquilo que os nossos pais viveram. Né? Eu, por exemplo, convivo com coisas hoje que meus pais não viveram. Hoje meu filho, por exemplo, está manjando mais tecnologia do que eu, do que meu pai, porque o mundo está nessa constante evolução, né? Exatamente. Uma geração, ela fala, diz a Bíblia, a outra geração. A outra geração. E os cientistas dizem que a geração que chega, ela é menos inteligente do que essa geração que vai. E isso é preciso tomar muito cuidado, que essa menor inteligência também é uma menor inteligência emocional. Né? Não tem estrutura sólida, né? Não tem estrutura sólida, né? Não sabe ler os olhos das outras pessoas e por isso muitas vezes é um alvo fácil, né? E é preciso ter muito cuidado. Nós temos aqui, pastor, duas coisas interessantes. Primeiro, a importância do diálogo, né, para o entendimento de certos valores que não prescrevem, né? Por exemplo, os princípios estabelecidos por Deus, honrar pai e mãe, né? Andar com pessoas sábias. Esses princípios nunca prescrevem. Então, é necessário que a gente dialogue com os jovens, mostrando essa importância para eles. E a segunda coisa é a falta desse diálogo também, mostrando. Eu lembro que meu pai reunia a gente, quando éramos pequenos, para dizer, cuidado, com que vocês estão conversando, com que vocês vão namorar, para não atrapalhar a vida de vocês. E isso eu lembro com muito prazer, porque meu pai tinha essa preocupação de estar sempre colocando para a gente. E eu acho que hoje compete a nós como professores, como pastores, estar fazendo tendo essa mesma preocupação com os jovens. É uma preocupação real, uma preocupação necessária, é uma preocupação que não pode ser muito forçada, porque é próprio da juventude essa orgeriza ao mandatório, né, àquele que está acima. É uma crise um pouco de autoridade, né? Eles não aceitam. Então tem que ter um jeito de a gente chegar até eles e mostrar-lhes que é melhor que ouçam o conselho do que ouçam coitado.
É verdade. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu estou muito feliz por ter o pastor Clovaldo comigo aqui. Nós vamos, pastor Clovaldo, para a conclusão, tá? Que é o ponto de vista do comentarista dessa lição. O maior amigo que podemos ter é, sem dúvida nenhuma, Jesus. Esse é o amigo certo para as horas incertas, né? O Mestre deu a sua vida para nos salvar e nos desafios da vida jamais nos desampara. Ao longo dos evangelhos somos agraciados com exemplos maravilhosos deixados por Jesus acerca da verdadeira amizade. Sigamos tais exemplos e sejamos a todo tempo amigos edificantes e canais de bênção na vida dos que conosco caminham. Pastor Clovaldo, suas considerações finais. Oh, que maravilha estar aqui mais uma vez, pastor Gerson. Quero mandar um grande abraço também ao meu querido amigo, pastor Valdomiro Pereira da Silva, ao meu querido pastor Romeu. Aqui eu já falo de público sobre a nossa amizade também. O pastor Gerson é um grande amigo. E que você possa ter grandes amigos também. O Adonias é uma pessoa também que se Um irmão, um grande amigo. E que Deus abençoe a todos. Obviamente eu vou esquecer de alguns amigos, mas não se sinta esquecido, não. Não se sinta esquecido, não. Um pacto de fidelidade. Deus abençoe. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Eu quero prontamente agradecer ao pastor Clovaldo. Eu considero um grande amigo, um conselheiro, um companheiro que Deus me deu. Eu tenho esse privilégio. Não só ele, a irmã Lucinha, a pastora Lucinha, essa mulher de Deus. Um beijo, pastora Lucinha. Deus lhe abençoe, tá? Eu quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Lomiro, que tem sido um amigo, um pai, um conselheiro, né? E eu tenho muitos amigos. Meu pai, ainda vivo, tem sido um grande amigo também, um grande conselheiro, um grande companheiro. E fica essa lição para a nossa reflexão. Se o Senhor não voltar semana que vem, estamos de volta. Deus te abençoe e até lá.